Olá, aqui é a professora Elizabeth do Viver Educação. Quero conversar com você sobre 3 dicas ou 3 passos para você trabalhar limites na educação infantil. E gostaria de te apresentar essas dicas, esses passos, porque eles foram fundamentais no desenvolvimento da minha profissão. Foram resultados que eu não conheci de imediato. Levei anos para ir construindo e tendo o entendimento de como resolvê-los da melhor forma possível. Você sabe, assim como eu, que os limites eles são necessários para a formação de uma personalidade, a formação do caráter e também para a construção da identidade do ser humano. Mas ele não aparece de uma hora para outra. Os limites, eles necessitam de atenção e também necessitam de compreensão, muitas vezes, na forma de nós atuarmos e lidarmos com cada criança que nós encontramos na nossa sala de aula. Nós, na educação infantil, nos deparamos com vários tipos de personalidade, vários tipos de culturas, e essas culturas, essas personalidades, elas vêm também carregadas com uma história de vida. Nós, professores, precisamos, na construção dos limites, entendermos que a demonstração do carinho ela é fundamental, que nós precisamos ter uma serenidade na nossa fala, nós precisamos falar com simplicidade. Juntamente com essa serenidade, essa simplicidade, nós precisamos trazer todo o nosso afeto, mas um afeto que seja real, que seja verdadeiro e que envolva a criança no nosso olhar, nas nossas ações, nas nossas atitudes. E nós precisamos saber que uma das questões fundamentais para que eu conquiste a minha criança, para que ela consiga compreender aquilo que eu estou querendo lhe dizer e que eu estou procurando fazer com que ela possa ser a melhor possível, é ressaltar suas qualidades, as suas capacidades e atitudes positivas. E nós precisamos também entender que a proteção e o ensino de valores na formação do caráter na educação infantil, eles são essenciais. Bem, como então nós vamos poder trabalhar essa construção de limites se a minha criança ela já vem de casa com um tipo de aprendizado, ela chega na escola, chega na educação infantil, ela se depara com um movimento bastante diferente também daquilo que ela vive na sua casa e com vários tipos de comportamento. E como é que a gente vai, enquanto professor, conseguir fazer com que nós tenhamos um trabalho eficiente, um trabalho de qualidade, um trabalho harmônico nas nossas salas de aula? Gostaria de dizer para ti que eu aprendi muito em todos esses meus anos de profissão que a falta de limite que a criança demonstra no seu cotidiano tem como pano de fundo principal a demonstração de alguma insatisfação que está acontecendo na vida dela. E aí nós temos que estar indo em busca para tentar compreender o que possa ser essa insatisfação. Bem, geralmente nós encontramos, quando nos dedicamos a um estudo mais profundo e um conhecimento maior da realidade das nossas crianças, que essa falta de limite, essa chamada de atenção que a criança quer nos fazer, muitas vezes ela está utilizando desse recurso para camuflar a falta de amor e de atenção que ela vem sentindo. Ou também, pode ser ao contrário, pode ser que essa criança queira manifestar com a sua falta de limites o ganho em excesso de atenção e de amor, aonde em nenhum momento é dito para ela algo de negatividade. E também ela pode estar com essa manifestação, essa sua atitude da falta de limites, querendo protestar diante de uma relação muito conflituosa que ela possa estar vivendo.
pode ser uma relação onde exista um autoritarismo radical, pode ser uma relação onde exista um conflito interno de agressões verbais também no ambiente onde ela está vivendo. Então, nós precisamos ficar bastante atentos e ter curiosidade para procurar ajudar aquela nossa criança e assim criar uma harmonia no nosso trabalho. Bem, a minha proposta aqui com você é de te apresentar o que eu fiz, o que me ajudou a ter êxito quando eu encontrava as minhas crianças com falta de limite. Então eu vou te dar aqui 3 dicas poderosas que podem e que vão te auxiliar na conquista da construção dos limites na sua sala de aula. Veja só, se você se empenhar para descobrir a causa e o efeito, você já está em meio caminho correto. Bem, por quê? Porque você vai procurar investigar sobre a vida da sua criança e essa investigação, ela vai te trazer muitos resultados e respostas para compreender o comportamento que aquela sua criança está tendo em sala de aula. Você vai precisar também procurar conhecer com quais pessoas, com quais adultos essa criança convive. Pode ser seus familiares, pode ser as pessoas que são próximas dela e que ela mantém um laço de afetividade. Você precisa procurar também perceber como que essa criança é tratada, o adulto estabelece essa relação no espaço que convive com ela. Se é uma relação onde existe muito autoritarismo, se é uma relação onde não existe nenhum diálogo, se é uma relação onde não se aponta os excessos no comportamento da criança, são indicativos que você pode ir adquirindo para lhe auxiliar na forma de lidar com essa sua criança que está, nesse momento, com falta de limites no seu espaço. Eu lembro que eu convivi sim, né, com uma criança e trago aqui para você um caso bastante real, uma criança de 4 anos, a família, a avó vinha trazer essa criança para a escola e chegava na escola e dizia: professora, vê se você dá conta, porque a gente não sabe mais o que fazer, nós não sabemos mais de que forma agir. E veja só, essa criança, na pesquisa que eu fiz, né, e nos materiais que eu procurei coletar, nas informações que eu procurei buscar, eu percebi que ela vivia num espaço de conflito muito grande, a família disputava a atenção dela, pai e mãe utilizavam essa criança para fazer um conflito, a avó dava para essa criança tudo aquilo que ela queria, as conversas que era estabelecida com essa criança não era uma conversa aonde procurava se estabelecer o diálogo, e sim sempre a imposição de um adulto sobre a criança. E a forma que ela estava conseguindo para ter atenção em alguns momentos daquelas pessoas que conviviam com ela era tendo as atitudes negativas que ela tinha, as atitudes de enfrentamento, as atitudes de disputa, as atitudes de agressão, as atitudes de ser sempre do contra. Então, quando eu tomei o conhecimento do que acontecia de fato na vida real dessa criança, eu fui repensando as minhas atitudes e fui modificando também a minha forma de lidar com ela. E aí eu também passei a buscar e identificar alternativas que me auxiliaram. E essas alternativas, elas fizeram com que eu percebesse que eu não poderia deixar aquela criança continuar fazendo as coisas que ela fazia, achando que era possível ter aquele tipo de convivência num grupo, e procurei então exercer com essa criança uma autoridade, mas uma autoridade aonde essa criança sentisse que eu estava lhe dando apoio, mas que eu tinha que fazer com que ela compreendesse que nem tudo era permitido que acontecesse na escola, porque ali nós convivemos num grupo. Bem, procurei exercer a minha autoridade, procurei ser firme sem ser agressiva, então eu
parava, olhava nos olhos, pegava no colo, abraçava, pegava nas suas mãos e conversava com a criança, fazendo com que ela percebesse que naquele momento a minha atenção era para ela e que juntas nós poderíamos estar encontrando alternativas. E eu fui sim ajudando essa criança ou essas a serem cada dia melhor. Cada dia melhor. Então eu fui conquistando, fui buscando estar mais próxima, fui trazendo para mais perto do grupo. Procurei dizer sim sempre que possível e não sempre que necessário, e explicando sempre o porquê do sim e o porquê do não. E passei a fazer também com que essa criança percebesse que ser e estar no mundo denota de uma conotação social. Nós convivemos num espaço aonde não é só a nossa vontade que vai prevalecer. Então, nós precisamos trabalhar com essa criança para que ela compreenda que ela também tem momentos que vai passar por frustração, tem momentos que ela vai passar por situações que ela gostaria que fosse de uma forma, mas nem sempre vai ser. E fui procurando fazer com que as suas respostas positivas fossem muito evidenciadas pelo grupo, por mim e pelos seus familiares. E isso foi ocasionando uma convivência muito diferente. Outra questão, professor, que você precisa ter muito claro para trabalhar a questão de limites com o seu grupo é entender que é fundamental estabelecer regras. Esse passo é um dos passos, essa dica é uma das dicas que eu considero uma das mais importantes, porque a partir do momento que você estabelece regras, mas que essas regras elas sejam construídas sempre a partir do momento que exista uma situação para se pensar. Então, essas regras elas vão servir para melhorar a convivência e ajudar na construção do seu trabalho com mais qualidade e também nas propostas de atividades sendo executadas com respeito e com garantia de limites. As regras também elas devem ser estabelecidas para que a criança perceba que houve uma situação que prejudicou o grupo ou prejudicou o amigo, feriu o grupo, feriu o amigo, magoou alguém do grupo ou talvez magoou todo o grupo. Então, o professor, ao ir conversando com o grupo, ele vai fazendo com que o grupo perceba que as regras elas vêm para colaborar. Elas vão estar em destaques na sala, as crianças vão ter também o compromisso de estar cobrando do grupo, cobrando também da professora. E veja só, essas regras, quando elas surgem, elas devem servir para organizar os trabalhos. Organizar as atividades e o que é fundamental também é que elas devem existir, mas elas não podem tolher a autonomia e a criatividade das nossas crianças e do nosso grupo. Então, nós precisamos saber que construção de regras, elas precisam estar aliadas à responsabilidade, mas também trazer a liberdade para que se construa uma situação, uma convivência harmoniosa dentro da educação infantil. E as crianças, professores, só irão aprender isto se você for o mediador dessa construção. Então, entenda, você tem sim possibilidade de modificar a sua atitude com relação à sua criança ou às suas crianças que demonstram falta de limites, porque você vai procurar, primeiro, se empenhar para descobrir a causa e o efeito daquela falta de limites. Segundo, você vai buscar identificar as alternativas que possam lhe ajudar. Converse com pessoas, mude as suas atitudes. Procure conversar com pessoas que te possam passar experiências positivas. E a terceira delas é
a questão de regras e convivência. Eu acredito muito nisso, eu confio muito nesses 3 passos, porque foram eles os responsáveis para que eu conseguisse ter os resultados que tive com cada criança ou com as crianças que apareciam nos meus grupos, tendo atitudes que necessitavam de um olhar mais atento e de um olhar carinhoso para que fizesse com que ela fosse percebida neste mundo com muito carinho, com muito amor e tivesse um resultado muito positivo no seu desenvolvimento. E aí, as convivências entre as crianças e o grupo e eu foram convivências que tornavam os nossos dias mais felizes. Obrigada pela sua atenção, espero que você tenha gostado do que eu te falei. Um beijo.